Já não falta muito, meus amigos, para agosto terminar. Já estamos um bocadinho cansados desta lateralização e eu acredito que quando virarmos para setembro, eu acho que as coisas vão começar a animar. Portanto, não vamos ter esta estagnação aborrecida, principalmente no mercado das criptomoedas, do setor do mercado tradicional, nem isso está a acontecer. Mas eu acho que vai haver volatilidade em setembro, porque já estamos há muitos meses, de facto, assim parados. E quanto mais tempo estamos assim parados, maior a probabilidade no mês seguinte termos de facto volatilidade. Se vamos subir ou descer é a grande dúvida, não é? A esperança é que vamos subir, mas há alertas aí que obviamente nos preocupam. Vamos falar exatamente sobre tudo o que está a acontecer e porque é que eu acho que nós estamos, como os ingleses dizem, um turning point, a um momento decisivo, um momento chave, um momento muito importante que pode de facto trazer muita volatilidade aos mercados. Sejam bem-vindos então ao canal Alex Crypto. O meu nome é Alex Crypto e trago-vos as principais novidades sobre o mundo das criptomoedas. Faço também ligação com o setor tradicional e vocês, este episódio é exatamente esse exemplo. E se gostas deste tipo de conteúdo, subscreve o canal, comenta, partilha. Já sabem que vocês são essenciais, sublinho essenciais para o desenvolvimento do canal, para o crescimento do canal. E sempre que vocês colocam um gosto, ajudam o canal a crescer. Eu percebo que estou a fazer um bom trabalho, motivam-me para continuar a fazer este trabalho. E se vocês não colocam gosto, obviamente que eu fico mais desmotivado, tristinho e vou amoado ali para a sala. Bem, meus amigos, vamos então avançar. É um dia muito importante porque está toda a gente a olhar para Jackson Hole porque vai haver o discurso de Jerome Powell. É um momento muito importante a nível de mercados, porque é um evento económico, é um evento com muitos discursos, que dura até sábado, mas o discurso principal é feito hoje por parte de Jerome Powell. E estamos no momento em que recordemos que a inflação nem está má, portanto até caiu, abaixo de 3%. O produto interno bruto até está bom, não é? Até está em cerca de 2,8%. Mas o mercado, a nível de emprego, não está muito bom. Portanto, os dados de emprego não foram muito positivos e surgiram notícias que vai haver um acerto das análises, pelo menos da previsão que foi feita anteriormente, que, reparem bem, há uma diferença de 818 mil empregos relativamente aos dados que foram apresentados. 15,000 fewer jobs. This is basically the government's overstated the amount of people in the workforce. And even when you look under this, manufacturing was down 115,000 people. So this is a revision down, a significant revision down, the largest in 15 years that we've seen. And it basically says that the government has now overstated the amount of people who are working in this workforce. It shows weakness in the job markets over the past year that we didn't realize was there, but now we know is there. So again, 818,000 overall jobs down, manufacturing down 115,000 in this. And if you just wrote construction down 45,000. So these numbers are huge. Portanto, já deu para entender. Não quer dizer, não foi um erro muito grande, quer dizer, acho que estamos a ser um bocadinho picuinhas. 818 mil pessoas não parece ser muito grande. Isto apenas já não acontecia há 15 anos, portanto, isto não é um erro assim muito grande, assim descarado, portanto, acho que não é nada que deva preocupar. Obviamente estou a ironizar e eu acho que vai ser muito importante o discurso então de Jerome Powell, porque vai estar em cima da mesa esta atualização de dados, ou seja, aquilo que o Jerome Powell andou a falar durante os últimos tempos foi com pressupostos daquele momento, não é? A partir do momento que já surge uma nova atualização ao nível dos dados de emprego dos Estados Unidos, em que há mais gente, obviamente, que está desempregada, qual é que vai ser o discurso de Jerome Powell? Como é que as coisas vão reagir? Como é que os mercados vão reagir? Como é que vai ser o discurso relativamente às descidas das taxas de juros ou não? Portanto, quando vocês verem este episódio, se calhar já temos novidades, se calhar os mercados já estão a mexer, mas quando estou a gravar isto, ainda não tenho o discurso feito por parte de Jerome Powell. Aqui está os dados relativamente ao produto interno bruto americano. A previsão para 29 de agosto é de 2,8%. Vamos ver, reparem, o salto foi de 1,4% para 2,8%. Portanto, vamos ver qual é que vai ser o próximo dado do produto interno bruto. Isto vai ser muito importante, porque se nós tivermos uma economia forte por parte dos Estados Unidos, quer dizer, não haverá motivo para uma descida das taxas de juros muito, muito expressiva. Portanto, toda a gente já está a contar com uma descida das taxas de juros, portanto as próprias minutas
da última reunião por parte do Fed apontam claramente para uma vasta maioria a dizer que haverá uma queda, uma redução das taxas de juros em setembro. Havia mesmo quem preferisse já uma descida das taxas de juros em julho, mas toda a gente aponta para um corte de 0,25. Há de facto uma cota de mercado que aponta para 0,50, mas eu acho muito difícil isso acontecer, porque isso iria dar um sinal de descontrolo. E nós não precisamos disso neste momento, porque apesar de sim o emprego estar a diminuir, a questão é que a economia está forte. Agora, vamos supor que havia uns dados catastróficos ao nível aqui do produto interno bruto americano. Vamos supor que isto ia após 1.5, 1.6, 1.7, uma quebra muito, muito forte. Aí provavelmente se calhar íamos ter uma descida das taxas de juros para 0.5 e não tenho dúvidas que os mercados iriam obviamente precificar essa atualização deste dado, que é muito importante, porque se a economia estiver a crescer, há sempre aquela ideia que vamos ter uma soft landing ou no landing, é um momento transitório que temos algum desemprego, mas depois com a economia a crescer vamos conseguir absorver esse desemprego, portanto ao pouco e pouco dilui-se com o passar do tempo, ok? Relativamente aos mercados, estamos num momento também importante, porque quando eu tínhamos falado que nós estávamos aqui numa retração, até foi no Nasdaq que eu mostrei isto por acaso, estávamos num momento de suporte e havia uma probabilidade significativa de termos um bounce, não saberia onde é que iria esse bounce, mas quer no SP500, quer no Nasdaq nós tivemos uma subida expressiva. A questão é o que é que vai acontecer agora. Eu há pouco, até mandei lá no meu grupo Premium, nós estávamos a fazer na semanal uma shooting star, ou seja, o pre-market estava a abrir cá em baixo, neste momento está a reagir de uma forma positiva. Vamos ver como é que fecha a semana, portanto faltam 6 horas para ver como é que fecha esta vela. Se fechar cá para baixo vai ser obviamente um mau sinal, porque é sinal de rejeição num duplo topo ou num alto mais baixo, se quiserem, ok? Há quem aponte que isto possa ser um dead cat bounce, ou seja, daquelas subidas para continuação de queda, e muitos analistas estão muito, muito pessimistas. Isto é pior que a grande repressão, fortes indicadores de recessão, reset de uma vida, estamos extremamente overbought, crise energética histórica, quer dizer, há muitos analistas que estão muito, muito bearish já há muito tempo com a economia, com aquilo que poderá acontecer, e obviamente que a gente ouve estas coisas e não deixa de ficar preocupados, mas a verdade é que isto tem sido assim sempre nos últimos anos, e é verdade que os mercados continuam a subir neste hated rally, como os americanos costumam dizer. Portanto, toda a gente está a testar, toda a gente não, pelo menos as pessoas que estão fora estão a testar esta subida exatamente porque estavam fora. Agora, relativamente aqui a este Bob Elliott, ele fala do que é que ele acha relativamente a este momento importante que vai haver então a mudança com a descida das taxas de juros, portanto o denominado Fed Pivot. Portanto, qual é a opinião dele? Eu acho que é uma opinião interessante e diferente daquilo que eu tenho ouvido, e por causa que também vos estou aqui a trazer. Vamos ouvir. Interest rate cuts come in relative to expectations. So you got to, first thing to understand is what's priced in for expectations. That's where that 200 basis points of cuts in a year is priced in. It's already priced in. So in order to be a bond buyer, particularly a short-term bond buyer here, like on twos, you have to believe that the Fed is going to cut faster than 200 basis points and meaningfully faster for it to make sense to hold as a trade. And if you look back through time, typically central banks, they raise interest rates fast when inflation is surging up, and they cut interest rates fast only when growth is declining sharply. And we don't see any signs of that in the economy right now. So it's very unlikely that the Fed is going to deliver the magnitude of cuts currently priced into the short rate. Pronto, semelhante àquilo que eu disse, mas agora eu falo da questão da recessão, e eu acho que é uma opinião to be in a relevante. recession, even if rates are, basically where they are right now. Okay. That's so yes, it's true. If they cut rates to zero, could it possibly stave off a recession? Yes, but why? Why would they ever do that? It doesn't make any sense. The macroeconomic pressures are not aligned with cutting rates aggressively. But so your base case is no landing or soft landing? My base case is probably closest to a higher for longer scenario, which is the economy, keeps on going stronger than people expect particularly in the rates market, and the Fed just doesn't do that much. But as a result. But we'll likely get negative growth, GDP growth.
When will we get negative GDP growth? We will unlikely get negative GDP growth is my question. Yeah, in the near term. I mean, it's very hard when you're at a growth rate at this level and you see asset prices the way that they've grown, and you see, labor markets continue to be pretty good and income growth to be pretty good. I'm not saying it's booming. I'm just saying like it's fine. What's the catalyst? Pronto, relativamente àquilo que este senhor está a dizer, vai toda a gente perceber, portanto ele aponta claramente para uma estabilização da economia que vai continuar a crescer e então que nós não vamos ter uma recessão, que é exatamente isso que as pessoas têm receio. Se nós tivermos então uma descida das taxas de juros de uma forma gradual, reparem o que aconteceu nos anos 80, nos anos 90, em que nós tivemos aqui a linha amarela é a descida das taxas, as taxas de juros, portanto, como vocês podem ver, está aqui claramente a descer. E reparem como é que se comportou o Nasdaq. O Nasdaq foi subindo de uma forma equilibrada, que só quando tivemos descidas muito abruptas, nos anos do início do ano do presente século, peço desculpa, e ali mais ou menos ali em 2008 é que nós tivemos de facto uma queda mais expressiva por parte do Nasdaq. Em 2021 nós não tivemos essa queda expressiva porque houve uma impressão sem precedentes por parte do mercado e é por causa disso então que nós não tivemos uma retração por parte do Nasdaq. Impressão essa que, dito por Rick Rule, é provavelmente a única solução para os próximos tempos. E eu concordo, evidentemente, com ele. Vamos ouvir, que eu acho que é muito, muito interessante. Enormous. As you suggest, the on-balance sheet liabilities of the U.S. government, represented by U.S. Treasuries, are about $35 trillion, or $29 trillion net of the Fed's own balance sheet. The scarier number is the net present value of the off-balance sheet liabilities of the government, which is to say entitlements, Medicare, Medicaid, Social Security, federal pensions, military pensions, that sort of thing. The Congressional Budget Office, not some cranky old libertarian named Rick Rule, but the Congressional Budget Office estimates that those numbers currently exceed $100 trillion. It would seem for both parties in the United States that continued spending is sacrosanct. If you can't contain government spending, the only way out of funding these twin deficits that I can see is by printing. People say it isn't. Portanto, vocês estão a ver, além dos 35 trilhões de dólares aqui de National Debt, on balance, ele diz que off balance são cerca de 100 trilhões. 100 trilhões, meus amigos. Portanto, que solução é que pode haver aqui? Quer dizer, isto é impagável, quer dizer, nem taxando as pessoas a 100%, isto iria ser pago nos próximos tempos. Mas ele também fala em algo que eu acho que é bastante interessante, que é a hipótese de, por exemplo, Kamala Harris tem apresentado em taxar as pessoas mais ricas. Deixa lá ver se eu consigo lá chegar. The problem, first of all, because we owe the money, dwarfs the population of young people, contributors. This is really an intergenerational transfer of wealth from your generation to my generation. So to begin with, thank you. But the truth is that it cannot actuarially continue. I think the American billionaires is $5.6 trillion. If you stole all of their money, every bit of it, you would fund the operating deficit, which is to say the on-balance sheet liability deficit, for 2 years. You wouldn't make a debt in principle, and you wouldn't do anything at all for Medicaid, Medicare, Social Security, federal pensions, and military pensions. This is a spending problem, not... Portanto, vocês estão a perceber, isto nem mesmo taxando as pessoas mais ricas do mundo, isto vai ser resolvido. Como ele diz agora no final, isto é um problema de gastos e não de receitas. Portanto, o grande problema está aí nos gastos. E como os gastos são tão elevados de uma forma geral, a dívida é um gasto acrescido pelas taxas que estão a ser implementadas. Por causa disso é que também nós vamos ver então uma descida das taxas de juros nos próximos tempos. Bem, vamos falar então agora um bocadinho sobre aquilo que eu sei que vocês mais gostam, que é Bitcoin, mas é importante nós termos sempre esta ligação. Eu acho que este gráfico, eu hoje publiquei isto no meu X, eu acho que este gráfico para mim resume tudo, sinceramente. Nós tivemos uma recuperação extraordinária no mês de agosto.
Ainda faltam 8 dias, é verdade. Vamos ver como é que termina na próxima semana. Mas isto de facto, se agora o mês fechasse assim, isto é tremendamente bullish. É muito bonito este gráfico. Nós estamos a fazer uma belíssima bull flag em cima de máximos anteriores. E obviamente que me deixa otimista relativamente aos próximos meses. Evidentemente que eu não quero nenhum cataclismo que aconteça no mercado tradicional, que é o único receio principal que eu tenho, sinceramente. Mas eu acredito que com a impressão de dinheiro que vai haver, aliás o Tesouro já disse que vai injetar dinheiro a partir de setembro, eu acredito que nós vamos nos aguentar e que esta estrutura será de continuação de alta nos próximos tempos e qualquer correção deve ser aproveitada, na minha opinião, como uma oportunidade. Um gráfico também importante que eu não posso deixar de mostrar é, se vocês colocarem, por exemplo, aqui um pitchfork, onde é que ele está? Onde é que ele está? Aqui. E fizerem aqui a medição, é muito curioso ver que nós estamos claramente a reagir nesta zona aqui de suporte, digamos assim, desta faixa aqui azul, que por norma é uma zona mínima e máxima deste canal. Portanto, este pitchfork mostra claramente porque é que nós também reagimos e tivemos ali um topo a 11 de março de 2024 e reparem que por norma o preço tem uma tendência para ir a esta zona aqui média que neste momento está nos 77 mil dólares, mas reparem, foi resistência, depois foi suporte e depois foi resistência, portanto nesta zona aqui média. Portanto nós temos aqui muito espaço para subir até esta zona média e precisamos é de fazer aqui um fundo. Boa notícia, já aqui em direto, que se calhar quando vocês forem ver já está completamente diferente, é que nós estamos neste momento a ultrapassar, acho eu, ou pelo menos a tentar ultrapassar as moving averages que eu tenho dito que era determinante nós ultrapassarmos. Era muito bom ver esta semana fechar acima da VWMA e das EMAs. Também dizer que este gráfico aqui, publicado pelo CryptoCon, mostra que, por norma, nos ciclos em 2012, 2016, 2020, 2024, podemos ver que o mês de agosto, início de setembro, é quando nós temos uma correção muito, muito forte, ok? E foi exatamente isso que aconteceu nos próximos tempos. E depois, a partir daí, que nós temos uma continuação de subida. Eu espero que assim continue, apesar de eu já ser da opinião que se calhar nós não vamos ter um ciclo tão normal como aquele ciclo de 4 anos que o halving poderá passar a ter menos impacto. Setembro é, por norma, costuma ser um mês horrível para Bitcoin. Talvez vamos ter um mês de exceção porque já estamos há muito tempo a corrigir e é curioso ver o que está aqui, o que podemos ver. Reparem, as retrações 14%, 6%, 5% neste momento, ok? Portanto, isto pode ainda mudar, mas tem vindo claramente a diminuir. E as subidas, reparem, 16%, 11%, 2%. Portanto, estamos claramente num período de estabilização nos últimos meses, até depois quebrarmos essa tendência, agora para cima ou para baixo, será a grande dúvida. Peter Brandt está um bocadinho alinhado com aquilo que eu disse, que se calhar podemos passar a ter um ciclo diferente. Ele acredita que provavelmente vamos ter o próximo máximo histórico, ou seja, será o mais longe, peço desculpa, will soon become the longest time post-halving, ou seja, vai acontecer o mais tarde do que alguma vez aconteceu em ciclos anteriores. Eu concordo um pouco com ele, eu acho que esta estrutura de facto pode indiciar isso, até por toda a situação macroeconómica também, e ele também diz que, aí já não acredito tanto, que podemos nem sequer vir a ter máximos históricos. Eu acho que podemos vir a ter máximos históricos, não sei se vai ser em 2024, mas pelo menos eu acredito que nós vamos tê-lo em 2025. Outras notícias, e não é que se passe muito sinceramente no mundo das criptomoedas, quando as grandes notícias é isto, quer dizer, Justin Sun prevê lucro de 4 bilhões devido à sua Sun Pump, ou seja, agora um rival que surgiu relativamente a Pump.com, acho que é assim, de Solana, e agora Binance também criou mais um sistema destes de pumps, destas meme coins, ou seja, isto é sugar até ao tutano, a ver se as pessoas ganham algum dinheiro. Portanto, é apenas uma moda que vai saltando de blockchain em blockchain até depois morrer de vez. Portanto, isto é sinal que não se está a passar grande coisa no mercado. Quem tem a AVAX, uma boa notícia, porque a Grayscale revela fundo de investimento exclusivo para o seu token. Não quero deixar de revelar aquilo que foi dito por Donald Trump. Donald Trump anunciou a plataforma de criptomoedas e promete sacudir o trabalho porque está a fazer uma ligação com os seus filhos em que vão criar supostamente uma plataforma na sua blockchain, acho que é blockchain que chama-se Trust, acho que é assim se eu não estou enganado. Agora, é muito curioso aquilo que ele escreveu. Eu vou tentar traduzir diretamente, mas às vezes não é fácil.
Por demasiado tempo, a classe média foi espremida pelos grandes bancos e pelas elites financeiras. Chegou à altura de tomar uma posição todos juntos. Eu acho que não deixa de ser irónico, dito por quem é uma pessoa claramente do sistema, do setor bancário, do setor tradicional, muito ligado a este capitalismo puro e duro, dizer uma coisa dessa. Mas pronto, fica bonito em tempos de eleições. Não deixa de ser relevante as sondagens, porque Donald Trump neste momento está com 51% depois da conferência, depois do que aconteceu ontem, nos últimos dias, com a... não é conferência... aquele evento lá dos democratas, agora falta uma palavra, em que foi lá o Obama, foi lá Oprah Winfrey, foi lá tanta gente, e Kamala Harris neste momento passou para 48%. Portanto, não deixa de ser relevante que Donald Trump tenha sobrevivido a este momento apoteótico, digamos assim, da componente democrática, com 51% à frente das eleições. Claro que são só eleições, vale o que vale. Meus amigos, antes de ir embora, só dizer que eu vou, durante uns dias, se tiver sorte, ainda ver esta beleza. Portanto, basta vocês verem as notícias de hoje e seguramente vão adivinhar onde é que isto é. Portanto, eu só devo regressar a 31 de setembro, quiçá... disparate! 31 de setembro, era bom, era. 31 de agosto ou 1 de setembro. Até lá, vou desligar, vou com a família, vamos ver esta maravilha. Só espero que continue ligada durante mais alguns dias. Mas eu levo pegas, não se preocupem que é para não queimar. Beijinhos e abraços e até uma próxima.